Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos que vão estar conosco nesse estudo bíblico. Já estamos domingo, dia 10. Está um pouco escuro porque eu estou no horário de 1h da manhã para fazer esse estudo. Tem outros compromissos durante o dia, a parte da manhã, e não pode deixar outro compromisso. Quero agradecer a Deus por mais um estudo bíblico, pela audiência de cada pessoa que tem estado conosco no canal Museu do Rei. E um abraço para a pessoa que se inscreveu. Bem-vindo ontem, por um caso sábado, ontem à noite, no final do dia, a pessoa se inscreveu com o coração alegre, eu creio, seja homem, seja mulher, seja uma criança. Eu agradeço muito a Deus pela sua vida que se inscreveu hoje. Eu tenho observado aqui no canal, e quando a pessoa se inscreve, com certeza você pode ficar atento, aciona o sininho de notificação, que você vai ver que eu vou agradecer você, tá bom? Deus te abençoe a sua vida. Vamos estar falando rapidamente da escola dominical, que não pode falar muito, e agradecer a todos que têm compartilhado conosco, que têm assistido a escola dominical. Agradeço de coração. Hoje vamos falar sobre a lição 11, 10 de dezembro de 2023. O texto é Missões e a Igreja Perseguida. Aí tem o texto áureo, você que está com a revista, está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Eu não vou ler para não ocupar o tempo. Você lê aí, você que não tem a revista, escreve no papel, no caderninho, para poder você anotar e ver a verdade, o texto áureo. Verdade prática também, eu não vou ter tempo de ler, mas o texto, a leitura hoje em classe é no livro de Atos, capítulo 6, versículo 8, 9, 13 e 14. E Atos, capítulo 8, de 1 a 4. Aí, diga aí, leitura bíblica em classe. Eu sempre falo aqui no canal do Rei que a nossa classe é uma classe única. Ela é uma classe de crentes, não crentes, os católicos, espíritas, todas as pessoas. O canal Museu do Rei é um canal aberto para receber essas pessoas amadas, os católicos, nossos irmãos católicos, irmãos espíritas, todas as pessoas que vão estar conosco. Eu vejo muitas pessoas aqui, eu não vejo em pessoa, você me vê aqui no vídeo e eu não posso ver vocês, mas eu vejo quando vocês entram no story, eu vejo a foto de vocês, e muitas vezes são pessoas que não são evangélicas, mas são pessoas amigas do evangélico. Isso é muito importante. Vamos ler aqui rapidamente, senão eu vou fazer um agradecimento direto, aí vai ficar difícil para a gente estudar a revista. Vamos falar rapidamente aí, já li a leitura em classe. Vamos falar a introdução rapidamente. Quando eu pular alguma coisa aí, eu não falar, você que tem a revista, você vai entender por que eu não posso falar, tá bom? Então eu vou pular alguma coisa aqui, não assim, do texto que eu vou falar. Eu vou mudar para poder eu não ter problema aqui no canal. Introdução. Perseguição contra cristãos. É uma realidade aproximadamente de mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição por expressar a sua fé em Jesus. Muitas vezes a obra missionária é realizada num contexto de perseguição, poderosos que mantêm esse poder. Eu estou pulando aí para você, como posso fazer aqui. Você que está com a revista vai entender. E cultural. Por isso, o tema desta semana é muito importante. Veremos como a igreja no Novo Testamento lidou com esse desafio. Então, amado, eu pulei aí essa parte aí, porque a gente não pode falar certo tipo de coisa aqui
que nós estamos falando para o mundo, para o público. Então, se a gente falar o que você que está com a revista, você vai entender. Eu já falei, pedir às pessoas que não têm revista, para entender o que eu falo, você precisa ter uma revista. Eu tenho um vídeo aí, antes aí da escola dominical, que eu fiz até um desafio para a pessoa que queira adquirir a revista. Vamos chegar ao outro trimestre aí no ano que vem, e a gente quer ver que a pessoa tem a revista. Então você procura no vídeo atrás, acho que na lição 7, eu falei sobre isso. Mas vamos estar falando aqui rapidamente. Então, quando eu pular a parte, você que tem a revista, você entenda que eu não posso falar aqui, porque eu não falo dentro da igreja, eu falo no mundo, o povo que quer assistir. Então, isso que eu pulei aí é porque eu não posso falar. Então, nós vimos aí, amados, que no princípio da igreja já vinha as perseguições. E essa perseguição, ela está atualizada até hoje, louvado seja o Senhor. Vamos ler aqui rapidamente o primeiro tópico aí da igreja. A igreja nasceu em um contexto de perseguição. A perseguição contra Estevão, o primeiro mártir. Estevão foi um servo de Deus que se comportou com muita sabedoria diante de um levante contra ele na sinagoga, chamada dos libertos. Atos 6, versículo 9, é o que está escrito na lição aí, em classe. O texto de Atos 6 nos mostra que ele passou a ser vítima de mártires, de mentiras, suborno e de falso testemunho, fazendo com que Estevão disputasse com eles a respeito da Escritura. Atos 7, 1, 5, 3. Amados, veja bem que nós estamos falando sobre o primeiro mártir que sofreu uma grande perseguição. E quem perseguiu ele não foi pessoas leigas, foi pessoas que estavam dentro da sinagoga. Foi onde que eu pulei ali, que eu não quis falar, eu não posso falar isso. Então, ele, se você ler ali no livro de Atos, capítulo 6, no versículo 8, que é o estudo, Estevão, cheio de fé, de poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Então, Estevão estava fazendo uma obra, que essa obra, ela futucou o adversário. O nome de Cristo está sendo exaltado ali. E de repente Estevão, ele é levado a conversar acerca das Escrituras. E ele se saiu muito bem, porque quem estava junto com Estevão era o Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a mostrar ao povo da sinagoga que ele tinha conhecimento da palavra da verdade. Amado, e quando nós conhecemos o Evangelho de Cristo e deixamos o Espírito Santo habitar em nossas vidas, com certeza o nosso adversário, ele vai ficar revoltado e irado. Foi o que aconteceu com Estevão. Estevão se saiu muito bem em cada pergunta que aqueles homens doutores da lei, eles tinham conhecimento, mas Estevão estava debaixo da porção do Espírito Santo, estava debaixo da unção de Deus. Então Estevão começou a mostrar a eles o caminho da verdade e pagou um preço. Já começa aí a perseguição da igreja do Senhor, pagou um preço. Estevão foi expulso de Jerusalém, apedrejado até a morte. Mas quando o nosso adversário, ele pensa que vai parar a igreja, diz a Bíblia que a igreja, se você ler o texto aí, a igreja saiu primeiro do item 1, do tópico 1, você vai ver que quando eles saíram de Jerusalém e foi para a Judéia, louvado seja o Senhor, ele foi para a Judéia e Samaria, o Evangelho de Cristo, ele foi divulgado. E a igreja do Senhor,
ela teve um grande avante, cresceu. Por quê? Aonde que estava o povo disperso, estava sendo apregoado o Evangelho de Cristo. É o que eu estou fazendo aqui no canal Museu do Rei. Eu estou ocupando o meu tempo para poder fazer uma obra do Senhor, e esse Evangelho está sendo divulgado por várias pessoas. Você que tem acompanhado conosco a escola dominical, comigo a escola dominical, você tem visto que eu estou ensinando sempre a palavra da verdade. Aqui eu não falo piadas de carochinha, eu falo o Evangelho de Cristo. Então, nesse tópico, no primeiro aqui, o item 1 do tópico 1, nós estamos vendo o primeiro mártir a ser apedrejado e ser expulso, louvado seja o Senhor, daquele lugar, para poder, e pagou um preço por causa da fé dele, porque ele tinha a presença do Espírito Santo. Já imaginou aqui no canal Museu do Rei? Se começar aí, o Espírito Santo começar a trazer curas, trazendo libertação, trazendo salvação de vidas, vai aborrecer o nosso adversário. Porque Jesus Cristo, ele pode fazer isso. Através da escola bíblica, ele pode trazer salvação. Através da escola bíblica, ele pode trazer cura e libertação, porque nós estamos pregando o Evangelho da verdade e estamos cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos lá, o item 1, o item 2 do tópico 1. A igreja foi dispersada. Como consequência do episódio ocorrido com Estevão, uma grande perseguição aconteceu em Jerusalém e resultou na dispersão dos primeiros cristãos para a Judéia e Samaria. Então você veja bem que eu já tinha até comentado, naquela saída dali, talvez aquelas pessoas que estavam dentro da sinagoga pensou que ia acabar. Matamos Estevão, acabou o problema. Mas eles se enganaram. Quando o povo saiu dali, tratou do sepultamento do Estevão e continuaram a pregar o Evangelho. A igreja do Senhor, quando ela está debaixo da presença do Espírito de Deus, ninguém pode calar. Ainda que o adversário se levanta, mas ele se levanta para cair. Nessa saída de Jerusalém, e foram na Judéia e Samaria, ali o Evangelho foi pregado. E ali pessoas reconheceram a Cristo como seu e Salvador. E viram que o mártir de Estevão foi para a glória de Deus, porque o Senhor abençoou. E a igreja cresceu. E nós estamos aqui hoje como igreja para falar a maravilha de Deus. A perseguição cristã é uma realidade. De forma geral, podemos conceituar a perseguição como o ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir, torturar ou executar pessoas com bases em diferença etênica desses dois poderes que você está vendo na revista. Por causa disso, esses dois poderes aí, você que está com a revista, de acordo com os dados do portal Missão Portas Abertas. A perseguição aos cristãos está aumentando em muitas esferas do mundo. São aproximadamente 360 milhões de cristãos no mundo que sofrem algum tipo de perseguição. Então, mas são muitos, 360 milhões. Eles estão sofrendo essa perseguição. Lá no início da igreja, e hoje nós estamos no século 21, a perseguição continua nesses dois poderes que eu pulei aí. Eu não posso falar aqui no canal Museu do Rei. São dois poderes que estão aí na revista
E você vê que esses dois poderes, desde o início, eles estão sacrificando o povo de Deus. Porque esses dois poderes que eu pulei aí, eles não querem que nós, como igreja, mantemos a nossa pregação do Evangelho de Cristo. Por isso, esses 360 milhões de crentes, de cristãos, estão em lugares que nós lemos na lição 9, louvado seja o Senhor, na lição 10, nós falamos sobre isso, essas nações que estão restritas num lugar onde que não pode pregar o Evangelho, e hoje nós estamos concluindo esse estudo aqui, falando acerca dessa perseguição. E para que nós possamos ajudar, ou seja, amenizar um pouco do problema, é só através da oração. É através de nós, como igreja, mostrar a esses dois poderes que nós não vamos parar de anunciar o Evangelho de Cristo. Que Deus possa te abençoar, a você que está conosco no canal, e você possa assim, compartilhar esse estudo, que seja de proveito para a nossa vida espiritual. Louvado seja o Senhor. A perseguição que nós falamos, o item 3, vamos falar do tópico 2 agora. Eu vou falar rápido, para não perder muito tempo aqui. A perseguição cristã na atualidade. Em muitos lugares, ser cristão é perigoso para muitas pessoas no mundo atual. Se converter é proclamar a fé em Jesus, significa receber uma oposição sistemática, serem obrigados a abandonar a família, perder emprego, perder os bens, bem como os direitos básicos. Infelizmente, em muitos lugares, o exílio, a prisão, a tortura e a multidão, e a mutilação e a morte fazerem parte do contexto de vida de muitos cristãos e missionários. Por isso deveríamos ser gratos a Deus pela liberdade que desfrutamos ainda no nosso país. Quer dizer, amado, nós lemos a lição 10 sobre a janela 10/40. As nações aonde que não pode entrar o evangelho, aonde que não pode anunciar o evangelho, mas lá tem homens de Deus, missionários com famílias, que estão ali morrendo para anunciar a palavra de Deus. Mas nós ainda temos felicidade e agradecemos ao Senhor, porque o nosso país é um país que ainda temos liberdade de anunciar o Evangelho de Cristo. Embora hoje nós temos que ter sabedoria de falar de certo tipo de coisa, para que nós não venhamos trazer problema para nossas vidas, o canal onde nós estamos ministrando a palavra. Então nós tem que ter sabedoria. Mas o importante é que nós temos que ter a presença do Espírito Santo, continuar, porque nós temos, nosso país ainda tem liberdade. Mas outros países aí fora, eles não têm a facilidade por causa desses dois poderes que eu pulei ali, que eu não pude falar. Eu queria poder falar, mas se eu falar, eu vou trazer um problema para mim. Eu não quero problema, eu quero paz. Meu desejo aqui é não parar, é continuar. Então nós estamos aqui falando, andando rápido, para a gente conseguir concluir. O tópico 2 ainda, no item 1. É importante deixarmos claro que a Constituição brasileira ainda garante, isso é muito importante, o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exército
exercício da cultura e garantida na forma da lei, a proteção aos locais de culto e sua liturgia. Artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal de 1988. Como o apóstolo Paulo, não devemos nos furtar de fazer uso da lei quando necessário. Atos 22, versículo 25 e 29. O apóstolo Paulo, ele usou a sabedoria. No capítulo 22 de Atos, se você ler ali, você vai ver que Paulo, devido à fé, devido à pregação da palavra, aquele povo ficou tão perturbado porque se dividiu, muitos crendo no Senhor e outros não crendo, e o apóstolo Paulo foi chicoteado, apanhou, e depois, quando eles foram subindo ele para prender, se você ler aí, no livro de Atos, capítulo 22, que eu li aí, lá do Senhor, no versículo 22, versículo 25 a 29, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele pediu um espaço para ele falar com o povo. Eu não tenho muito tempo para explicar isso aqui, mas você lê na Bíblia aí, eu sempre incentivo as pessoas do canal para ler a Bíblia, porque o que eu estou falando a palavra de Deus. Eu posso parar aqui na revista qualquer tipo de coisa, mas eu não posso mudar a Bíblia. A Bíblia eu não posso mudar nada. E nem parar, eu tenho que falar a palavra da Bíblia. Eu posso mudar um livro, a letra do livro que o escritor escreveu, mas na Bíblia eu não posso mudar. Então o que o Paulo fez? Paulo pediu nas escadas se podia falar. E Paulo conhecia as leis, porque Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Então Paulo, quando ele começou a falar que ele era um judeu e ele foi criado da forma da lei, eles tremeram, porque ele não estava falando com leigo, ele estava fazendo uma coisa com uma pessoa inteligente, pessoa que conhecia os direitos dele. Paulo não abriu mão do direito dele. E Paulo mostrou a eles que ele estava totalmente certo. Tanto que eles queriam soltar ele, não quero não, agora eu quero ver meu direito. Assim Paulo fez. Vamos lá. O item 2, eu queria poder falar, mas não posso falar muito. Item 2, do tópico 2. Coreia do Norte, a nação mais fechada no Evangelho, ao Evangelho. Segundo a classificação do portal Missão Portas Abertas, em primeiro lugar, em perseguição mundial, a Coreia do Norte é apontada como a nação. Eu vou pular um pouquinho aqui para poder ganhar tempo. A nação. Nestes últimos anos, o país norte-coreano teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome e um quadro desastroso. E, ao mesmo tempo, a perseguição desse poder que está aí, o que eu não vou falar, é extrema, infelizmente. Então, amado, veja bem que ele estava passando uma luta. 3 milhões de pessoas mortas pela fome. Porque eles perseveram, eles não querem que a palavra de Deus chegue. E se tivesse uma liberdade para poder que chegasse a palavra de Deus naquele lugar, certamente nós, como igreja, nós estaríamos contribuindo para poder esse povo não morrer muito de fome. Outros morrendo sem Cristo porque não pode entrar. Coreia do Norte não pode entrar, é um dos países onde nós lemos aqui na lição passada, na lição 10, que aquele país não pode entrar a palavra por causa do poder que eles têm. E muitos morreram.
Muitos morreram. 3 milhões de pessoas morreram. Muitos sem conhecer a palavra de Deus. Nós louvamos a Deus, que nós temos sempre uma liberdade. A internet, ela tem dado espaço, através da internet, da gente levar a palavra para muitas pessoas. Eu agradeço a Deus quando recebo de outros países, outros estados, uma mensagem, porque eu sei que o trabalho não está restrito aqui, dentro desse quarto que eu estou falando de oração. Quando ele é publicado, as pessoas têm liberdade de mandar para todos os países que quiser, aonde que tiver internet, esse vídeo pode chegar. É isso que eu estou fazendo aqui. É o ir de Jesus. Ninguém pode tentar calar a boca do adorador ou do boi que debulha, como a palavra de Deus diz. Porque eu estou falando aqui as coisas do Senhor. E lá na Coreia do Norte, 3 milhões morreram. Muitos desse estado, devido ao poder que eu pulei ali da revista, a autoridade que eles tinham, mas o evangelho tem que ser divulgado e pregado. Que Deus possa te abençoar. Vamos ler aqui os três, não quero falar muito, para poder o vídeo não ficar muito grande. Como ajudar a igreja perseguida? Louvado seja o Senhor. Conhecer, o item 1. Conhecer a gravidade da situação. Infelizmente, não é tão fácil ter acesso a informações de qualidade em relação ao contexto de perseguições cristãs. No mundo, lamentavelmente, parece que a má vontade da mídia, isso aí pode falar, é internacional, em divulgar esse quadro de violência, de violação aos direitos fundamentais do ser humano. Então, amados, nós, como servos do Senhor, nós estamos preocupados com a vida, as almas que estão perdidas. Mas, como nós lemos aqui, nós não vamos nunca ver na mídia uma palavra que nós estamos falando aqui. Nós podemos falar, alguém pode se levantar contra quem fala a verdade, mas anunciar essas multidões de pessoas que morrem, ninguém fala. Mas nós temos que manter, como Estevão fez, manter a nossa postura pela nossa fé em Cristo Jesus e anunciar e divulgar o Evangelho de Cristo. É isso que nós estamos aqui estudando hoje, preocupado com essas almas que estão lá, esses países que estão lá, esses poderes que estão lá, e não pode ser entrado no Evangelho de Cristo. Mas nós aqui, estou no horário de madrugada, preocupado de transmitir uma mensagem para que as pessoas possam alcançar a palavra de Deus. Quem sabe que através desse estudo hoje, essa madrugada que eu estou fazendo esse estudo aqui, eu posso ver muitas vidas aceitando Cristo, muitas pessoas voltando para o Evangelho, através da palavra de Deus. E eu creio, amado, que esse horário de madrugada que eu estou ministrando essa palavra pode alcançar milhares de almas. Louvado seja o Senhor. Ore, o item 2, ore pela igreja perseguida. Devemos orar pelos cristãos perseguidos e pelos missionários desse contexto. Ora, a Bíblia nos ensina que oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Então, amado, nós estamos sendo despertados para orar. Eu não sei quantas pessoas vai estar comigo nessa live, quantos servos do Senhor. Eu não sei quantas servas do Senhor eles vão estar comigo nessa live. Mas eu sei que nós, como igreja, é um despertamento que o Senhor nos fala, que nós precisamos orar.
Orar pela igreja perseguida. Orar para aqueles que estão lá fora. Pessoas que não podem abrir a boca e falar. Mas pessoas que estão morrendo lá, pelas almas que estão ali, presa, restrita, num lugar onde não pode entrar o evangelho. Então, a melhor forma de nós como igreja, talvez eu possa estar falando aqui, quando for publicado, para poucos crentes, mas talvez eu possa também falar com milhares de crentes. Isso vai depender, amado, é do Espírito Santo. É do Espírito Santo a tocar, abraçar cada um de nós como crente e vamos orar com o pastor. Vamos clamar, que daqui a pouquinho eu vou estar orando. E eu peço que você que está no vídeo, ore na hora que eu estiver orando. Junto, nós vamos fazer uma obra de Deus, em oração, pela igreja perseguida, pelos lugares que não pode entrar a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos lá aqui, vou passar aqui rápido. Eu vou só ler aqui para as pessoas entenderem. Tiago 5,16. E você vai encontrar, você que não tá com a revista, você vai encontrar também isso que eu falei em Efésios 6, 19, 20. É o texto ali que nós lemos. Você vai encontrar aí. Eu estou falando porque a pessoa não tem revista, então escreve ali e vai ler o que nós estamos falando. Se envolva com a causa da igreja perseguida. Glória a Jesus. Quando nós nos dispomos a orar pelos cristãos perseguidos, já começamos a nos envolver com a causa da igreja perseguida. Naturalmente, façamos mais sensíveis a obedecer à voz do Espírito Santo. Pode ser que ele nos chame a atuar de maneira mais efetiva e diretiva com a causa dos crentes perseguidos. Sem dúvida, o contato com os testemunhos cristãos que resistem em fé diante de um poder, você que está com a revista vai entender, um poder opressor é muito poderoso para nos tirar da zona de conforto e nos desafiar a viver em um evangelho de maneira mais empenhada e compromissada. As histórias dos cristãos perseguidos revelam uma dimensão de fé que muitos cristãos atuais, principalmente no Ocidente, desconhecem. Segundo Coríntios capítulo 11, 22 a 28. Então, amado, eu andei rápido para a gente acabar com o vídeo rapidinho, mas é muito bom. Quem sabe que nesse estudo de hoje, no final, já estou encerrando, porque eu fico preocupado com as pessoas que muitas das vezes ele começa o vídeo, estudar, mas vai muito tempo, aí ele para. E é tão bom quando nós procuramos estudar, a se aperfeiçoar. Enquanto que os perseguidos, essas pessoas que estão nos países, eles não têm nem como ler a Bíblia. Quando algum missionário consegue evangelizar, eles dão um pedacinho da Bíblia para que eles possam ficar esmiuçando aquela palavra. Porque eles não podem ter uma Bíblia igual nós podemos ter aqui no Brasil. Eles não podem se envolver conforme nós se envolvemos. Então eu convido a você, amado, já estou encerrando, a você que faz parte do canal Missão do Rei, a você que assiste comigo os vídeos no Evangelho. Eu sempre convido os espíritos católicos, as pessoas que queiram assistir comigo a palavra de Deus. Eu convido a você, amado, a você abrir o seu coração
para o Senhor e receber esse convite que nós lemos aqui agora. Quando nós ficamos disponíveis ao Espírito Santo para que Ele possa fazer uma morada em nossas vidas e manter a nossa diferença entre os que servem e os que não servem. Eu te convido a você, nesse estudo, eu já vou estar orando para a gente terminar, a tomar uma posição, você que está afastado do caminho do Senhor, talvez por um motivo ou por outro, que esse estudo de hoje ele possa alcançar você, que o Espírito Santo ele pode alcançar através da palavra, e você possa entender que você é muito importante para o Senhor. Eu não estou num país onde não pode pregar o Evangelho. Eu estou num país onde nós lemos que temos liberdade de falar do Evangelho. Que você possa compartilhar esse vídeo para qualquer tipo de país, mas que possa alcançar uma alma para Cristo. Se uma alma aceitar Jesus através dessa palavra, vai fazer uma grande festa no céu. E eu te convido a você a fazer parte da igreja do Senhor, a parte do corpo de Cristo, e tomar uma vida, ou seja, uma vida diferente. Eu vou ler a conclusão e estarei orando, já tem 36 minutos de vídeo para orar, em nome de Jesus. Infelizmente, conclusão, infelizmente, há lugares em que cristãos são mortos por causa de sua fé em Jesus. Isso mesmo, em pleno século XXI, é o século que nós estamos, pessoas são mortas por causa de Jesus, em nome da ideologia desse adversário, que está isso daí, que se sentem ameaçada com os fundamentos da fé cristã. Oremos pelos nossos irmãos perseguidos. Que Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegra em estar na presença dele, intercedendo dias após dia pela obra missionária, principalmente pela igreja perseguida. Então, amado, veja bem que privilégio é quando nós abraçamos a Cristo, anunciamos a nossa fé. O Espírito de Deus, ele se agrada, ele se alegra. Vamos estar orando. Eu agradeço a você que está assistindo comigo esse vídeo, quando ele for publicado, que eu possa alcançar, através dessa palavra, vidas, e que vidas possam se achegar para a palavra de Deus, através desse vídeo. É o meu objetivo no Nome do Rei, é alcançar a alma para o reino do Senhor. Porque a perseguição, amado, não é só lá fora. Muitas das vezes, a perseguição, ela se torna até dentro da nossa igreja, ou seja, da igreja local, onde você congrega. Talvez se você se converte hoje, você vai, eu vou entrar, eu vou aceitar Cristo. Aí você aceita Jesus, você é um instrumentista, e quando você chega lá, você começa a tocar para Jesus, sempre vai ter um impostor para te criticar. Vai, uma perseguição. Mas você vai calçar os seus pés, vai se revestir com a armadura de Deus, conforme o estudo que nós lemos passado, e você vai encontrar força para pelejar e para lutar e ser um vencedor. Porque a perseguição está atual, no século XXI, no meio de todos nós, existe perseguição. Mas nós precisamos de perseverar, porque está escrito no Apocalipse: aquele que perseverar até o fim herdará o reino de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Não dá nem tempo de orar, porque o tempo já passou muito. Vou fazer uma oração só encerrando. E que Deus possa abençoar você, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Eu já estou encerrando. Pai querido, Pai amado, Pai, nesse instante de oração, Pai, eu quero te agradecer por cada leitura do item lido, Senhor, nos tópicos que foi lido, o tópico 1, 2 e 3, Pai, que tu possa abençoar essas vidas, Senhor, em que estão assistindo esse vídeo, que tu possa derramar as tuas bênçãos, que tu possa alcançar a sua vida através dessa palavra,
Que pessoa possa para reconhecer a Ti como seu Salvador, através desse estudo bíblico que eu estou dando aqui nesse instante, naquela madrugada. Venha abençoar cada pessoa, venha para interceder por cada pessoa que vai estar assistindo esse vídeo, venha derramar tuas bênçãos, Pai. Abençoa a igreja perseguida, Senhor. Toma em tuas mãos a cada pessoa que está fora do país, perseguido pela fé. Venha abençoar cada um deles, dando para a vitória, fortalecendo e nos dá para um próximo vídeo de oração e de palavra. Abençoa o teu povo e abençoa a escola dominical. Eu te oro, Deus, na certeza da vitória, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação, a intercessão do Espírito Santo seja contigo, em que aguarda a vida do Senhor, e nós possamos dizer junto, eu e você, amém. Que Deus abençoe e recebe esse abraço em nome de Jesus. Amém.